Hoje teremos Santos e Corinthians, né? Mais um clássico. O Corinthians precisa colocar o time titular sim, em campo, né? Para que possa demonstrar força, assim como demonstrou sim contra o São Paulo. E o próximo jogo, sim, aí nós teremos um jogo um pouco mais tranquilo com o Velo Clube, né? Podendo então escalar, né, os reservas, né, contra lá o Velo Clube, com todo respeito. Nisso tudo, né, já deixe seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, que aí o próximo jogo depois, né, do Velo Clube do Corinthians vai enfrentar o Bahia, podendo colocar um time mistão ali já um pouco mais light para poder enfrentar o Flamengo. Então dia 1º, né, de fevereiro, com os titulares, né, 100%, esperamos então que Memphis Depay esteja 100% recuperado, que ele possa jogar pelo menos alguns minutos, né, contra o Velo Clube, algum mais minutagem, né, contra o Bahia, né? E aí com isso o Dorival Júnior ele faz uma mudança tática assim no Corinthians, colocando o Corinthians assim um pouco mais leve. Já podemos já cravar que teremos então uma substituição técnica do Matheus Pereira por Carrillo, né? Carrillo não vem muito bem, né? Tá com trauma ainda da lesão do referente ao ano passado. Nós teremos então a volta novamente, né, de Yuri Alberto ao jogo, mas como o futebol não é 100%, aquelas maravilhas, que legal, né? Eu colocaria uma formação alternativa dentro do Corinthians, até mesmo para poder colocar a molecada, para poder vender, para fazer caixa, né? Time que não vende jogador não ganha absolutamente nada, exceto, né, o Barcelona, que já é, né, bilionário. O Corinthians é bilionário ao contrário, né, 3 bilhões negativos. Teremos então a modificação, né, Matheus Pereira, né, ele já chegou sim a jogar muito bem, né, contra o Fortaleza. É um jogador que veio do terrão do Corinthians para poder ajudar o clube nesse exato momento deste empréstimo, né, até o final do ano, né, com o Marcelo Paz já faz sim bons negócios, né, com o antecessor, né, já não fazia bons negócios, ficava só naquela lenga-lenga, vamos ver cenário, falava de um jeito que já tinha ganhado a Champions com o Real Madrid, mas, né, só tinha ganhado lá o Paulista e obviamente só ganhou a Copa do Brasil. Ficou animando, né, os jogadores no vestiário, e o Marcelo Paz não faz isso, não fica animando lá no vestiário. Ele pega e faz o negócio, né, de venda, compra, empréstimo, e aí com isso deixa para a equipe técnica, né, do Dorival Júnior fazer toda a preparação, né, dentro do futebol. Segundo a imprensa, né, ela fez sua escalação, né, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, André Carrillo, Breno Bidon e Matheus Pereira. Caso o Corinthians, né, vinha jogar nesse famoso 4-3-3, né, de um técnico horroroso que passou pelo Corinthians e deseja voltar para o Corinthians, né, no futuro tão distante, assim como diria em Star Wars, né, o Corinthians não tem capacidade de jogar com perna, jogador, não tem saúde para jogar no 4-3-3, não é impossível jogar no 4-3-3, exceto se você vou jogar contra um exemplo, com todo respeito, vou jogar contra o Velo Clube, vou testar a molecada, aí você pode, né? Teste é teste, mas se você for testar uma equipe contra o Santos, né, aí você vai tomar fumo. Bom, a minha formação seria ao contrário, né, seria no 4-2-1-1-2, né, colocando então Matheus Bidu na lateral esquerda, né, Gustavo Henrique, André Ramalho, né, nós temos os competentes, né, para fazer isso. Nós temos então a volta, né, de Mateuzinho. Não teremos, graças a Deus, Kaká na lateral direita, que poderia até ser mesmo, né, o Jacaré, o lateral, né, nunca vi isso, o treinador ficar repetindo, eu quero colocar Félix Torres na direita, perdeu, eu quero colocar Jardim na direita, meu Deus, horroroso, né, aí eu quero colocar Hugo na lateral esquerdo, lateral, o cara não sabe cruzar, infelizmente, né? Você tem um jogador profissional e não sabe cruzar bola na área, nunca se viu isso. No Várzea já sabe cruzar, imagine, né, um profissional que ganha, né, 500 mil reais, né? Dizem que a multa dele é 300 milhões de reais mercado brasileiro e 100 milhões de euros mercado europeu, né, internacional. Esse é o futebol, né, dos cartolas que nunca jogou bola na vida, e aí coloca uma maluquice dessa o jogador se aposentar no clube, porque não vai vender o jogador, né? A multa é essa, né, e o Corinthians gosta de perder dinheiro, que é uma maravilha. Aí nós temos a dupla de volante, né, André Luiz, ótimo volante, o Ranieri na contenção, porque o Santos, né, vai vir com 3 atacantes ou 2, né, são totalmente perigosos, né, como o Gabriel Barbosa, nós temos o Rolaiser também, nós temos o Gabriel Pereira. Ele faz a mesma função do Carrillo, sim, ele tanto ataca quanto defende. A única diferença é que ele é o mais novo, ou seja, eles são 7
7 anos mais novo, né, que o Carrillo, tem mais saúde, então é importante para poder preservar o Carrillo, recuperar o jogador. E aí nós temos a liberdade, né, de ataque, de movimentação, né, do Breno Bidon, e eu deixaria sim Kaique para se desenvolver no clube, né, ou seja, como segundo atacante, deixaria o Roberto sim como o centroavante de origem, né, porque você precisa desenvolver o Kaique. Se você não colocar o Kaique e deixar lá no banco mofando, obviamente você não é profissional, você é um jogador de vaza que chama só para complementar o time na hora que precisa, né? E aí nós temos aí um técnico, né? Técnico, ele precisa, né, usar a base, ele precisa, né, colocar lá, né? Obviamente que o Marcelo Paz tem que mandar no treinador falar, meu amigo, coloca o jogador porque precisamos vender, né? Se você antecipa toda a receita logo no começo do ano, meio do ano você vai vender o quê? O Corinthians vai vender bala no busão? Não vai. Então aí a formação de ataque nós poderíamos então ter Kaique então pela esquerda, Kaique o Roberto pela direita, né? A chegada de Breno Bidon, que não chuta no gol, fez um gol, né? Mas estava ali na banheirinha ali, né? O único lugar que ele conseguiu chutar foi dentro ali da pequena área, né? E aí nós temos a chegada então de Matheus Pereira, a infiltração então de André, né? Ranieri fazendo então terceiro zagueiro, com o André Ramalho, com o apoio então de Mateuzinho e, né, Bidu, que sabe cruzar na área. Isso seria uma formação de ataque, né, total contra o Santos, numa forma interessante. E aí se o Corinthians for fazer então uma contenção, né, para poder então recuperar, né, a questão mesmo de ficar na defesa, dá para fazer então um jogo muito interessante na questão mesmo, né, de você se comportar, né, com o time, né, totalmente ali defensivo para poder se defender, né. E aí então, nós teríamos então essa formação técnica, né, de uma formação um pouco mais, né, seria de defesa, né, que espero que o Roberto não fique adiantado, né, sabe o que é impedimento, porque no jogo contra o São Paulo ele não sabia que era, né, um impedimento, que toda hora corria igual um maluco. Desde já deixe seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para que possa então receber novidades de uma escalação um pouco mais de reflexão. Não é uma questão mesmo, você pega a escalação essa da imprensa, a imprensa que montou, a imprensa joga lá, né, capaz de eu colocar o Hugo Souza como centroavante, né, assim como o pessoal não entende muito de tática, não parte de reflexão para colocar o jogador, para poder vender, ter dinheiro e pagar os 3 bilhões de dívida. E o jogo de hoje vai ser às 19h30, então na Vila Belmiro. O próximo jogo precisa colocar então os titulares com forma de descanso, sim, aí dá para recolocar novamente Kaique, colocar Vitinho, colocar o pessoal que não tá vindo bem, não colocar o Kaká, né, como de lateral direito, colocar o Jacaré, que é o menino da base, né, menino da base do lateral. Ele chamou o Dorival, chamou o menino para isso, né, não chamou para poder jogar videogame, PlayStation 5. E aí contra o Bahia, colocar então uma formação bem mistão, colocando os titulares então no segundo tempo, poder dar aquela relaxada e tentar então vir com o Memphis Depay contra o Velo Clube no segundo tempo, uns minutinhos, colocar uns minutos a mais contra o Bahia. E aí contra o Flamengo, meu amigo, colocar força total. Aí não tem como testar molecada, aí você vai colocar o time titularíssimo. E aí você pode pensar num time quase reserva contra o Capaveriano, com todo respeito. E aí você volta novamente, né, outro clássico contra o Palmeiras no domingo, então no dia 8, colocando sim o time 100% titular para que possamos então ganhar o jogo e pontuar então no Campeonato Paulista.